Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisandro Vieira, eu sou da WTM do Brasil. Estou aqui fazendo com muito carinho um vídeo para o EF Academy, para o pessoal do Instituto Fenasbac e para os clientes. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da Lucila, do Banks, do Rodrigo, esse time fantástico do Instituto que conduz tão bem a prestação de serviços e a inovação para os clientes do Instituto. E eu recebi hoje o desafio de falar sobre quais são os desafios do empreendedor da área de tributos internacionais, que é a nossa área aqui na WTM, no grupo WTM. Quais desafios a gente está enfrentando aqui para montar um banco digital, principalmente no nosso caso aqui, que é um banco focado em pessoas jurídicas, e principalmente em pessoas jurídicas que têm um volume, tendem a ter um volume um pouco mais expressivo, né, de pagamentos. E aí a Lucila pediu para a gente falar um pouco sobre quais são as dores que a gente está enfrentando e como a gente tem resolvido. E eu comentei com ela que seria muito fácil falar disso, porque são muitas as dores, né, da gente inovar e da gente querer trazer solução aqui no Brasil, considerando ambiente regulatório, ambiente tributário, porque a nossa proposta passa, né, pela questão tributária, compliance, tecnologia, maturidade do mercado. Então, são muitas aí as dores. Eu quero compartilhar um pouco aí do que a gente tem vivenciado. Antes, eu só quero mostrar rapidinho, assim, muito rápido, qual é a proposta do banco, só para vocês entenderem o que a gente se propõe a resolver. Então, a gente montou um banco digital focado no compliance para empresas que operam no comércio internacional. O comércio internacional brasileiro ele tem muitos tributos para quem paga, para quem recebe, tem muita complexidade envolvida nos acordos para evitar dupla tributação com outros países. Então, a nossa proposta foi resolver todas as dores dos nossos potenciais clientes na hora de pagar, na hora de receber, na hora de recolher tributo, calcular, depois declarar tributo. Para dar um exemplo prático, no dia que um debita no cartão de crédito de um cliente de qualquer banco um débito lá de um LinkedIn, por exemplo, de um Google, de um, sei lá, de um Amazon ou de qualquer provedor de fora do Brasil, além do pagamento no cartão, do IOF, que o próprio cartão já debita, a empresa tem que emitir mais 5 tributos, 4 federais, 1 municipal, 3 deles vencem no mesmo dia do débito do cartão, e as empresas têm muita dificuldade para acompanhar, monitorar, calcular, recolher, declarar, e etc. Então, resumindo, a nossa proposta numa experiência de pagamento assim, a gente cuidar de todo o compliance e das invoices a pagar, a receber, dos cartões, do câmbio, de qualquer modalidade aí de liquidação. E, basicamente, a nossa ideia é deixar claro para os clientes que comprar e vender dentro do Brasil é bem diferente de comprar e vender no exterior. E a proposta é essa, né? Você simplesmente paga e recebe e nós cuidamos de todo o compliance. E aí agora eu quero contar um pouquinho para vocês, eu vou descompartilhar aqui a minha tela, só um segundinho, e eu quero contar um pouquinho para vocês de como é que é essa experiência, né, de tentar abrir o banco digital e operar com ele aqui no Brasil. Bom, pessoal, então voltando aqui para a tela, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui, preferi agora sem compartilhar a tela, né, fazer um talk mesmo, contando um pouquinho, né, das dores que a gente tem enfrentado nessa batalha aí de abrir, de botar para rodar um banco digital. Então, como eu mostrei ali rapidinho, o nosso propósito é dar uma experiência de pagamento full compliance para os clientes do banco digital. Só que aí isso começa a bater nas dificuldades que a gente encontrou aqui. Uma das dificuldades os bancos digitais, né, na maioria, todos, eles estão debaixo do arranjo de pagamentos, né, que o Brasil criou, o Banco Central, e não só o Banco Central, são vários os entes aí, de um arranjo de pagamentos. E claro que isso é relativamente novo no Brasil, e aí o arranjo de pagamentos está, vamos dizer assim, de um lado, e como a gente opera com pagamentos internacionais, a gente tem clientes que estão estão debaixo do arranjo cambial, vamos dizer assim, né? Estão envolvidos no cenário de câmbio, de pagar, de fazer pagamentos e receber pagamentos internacionais. E esses dois mundos, eles não batem, eles não se casam bem ainda. Apesar do arranjo de pagamento ser bem regulado aí por Banco Central e tá bonitinho, tá rodando já para bastante gente, sofrendo melhorias, o Banco Central vem melhorando a regulação e tal, mas não bate hoje
perfeitamente com o arranjo cambial. Por quê? Porque existem algumas normas e exigências do Banco Central para câmbio que não casam perfeitamente com o arranjo. Por exemplo, uma empresa hoje pode receber um dinheiro de exportação, né, e creditar esse dinheiro numa conta dela de pagamento, debaixo de uma instituição de pagamento, mas dependendo da forma de operação daquela instituição de pagamento, ela pode, a empresa, cliente, pode não conseguir fazer a transferência direto para uma corretora de câmbio ou para um banco de câmbio, porque dependendo do arranjo, aquela transferência não chega com a titularidade, com a identidade de titularidade da empresa que está transferindo. Então, hoje, a gente tem o banco digital, tem a instituição de pagamento, que a gente está vinculado, e na hora que um cliente faz uma TED para o banco ou para a corretora, sai lá com uma identificação, né, o depositante, a empresa que fez a transferência, é a instituição de pagamento, e não é o cliente final. E isso não bate com as normas do Banco Central para fins de câmbio. Mas o arranjo de pagamento também está debaixo das normas do Banco Central. Só que eles ainda não se casam. Claro que dá para melhorar, e tem uma questão de tecnologia, uma questão também da instituição de pagamento, mas foram dificuldades que a gente enfrentou no começo, e aí a nossa proposta era dizer para o cliente, olha, com um único pagamento, com uma única TED, hoje um único PIX, você pode prover todo o valor da liquidação daquela transação, tanto o valor a ser liquidado para o exterior, quanto o valor a ser splitado em 4, 5 ou 6 tributos diferentes. E aí o que aconteceu na prática é que a gente precisou submeter o cliente a 2 TEDs, ou a 2 PIX, né? Um lá para cobrir o contrato de câmbio e outro para cobrir as 4, 5, 6 despesas aí, tributárias. Entende? Então, essa foi uma dificuldade. Uma outra dificuldade é com relação ao compliance, né? E veja, como eu mostrei lá, a nossa proposta é ser um banco para quem quer compliance na transação internacional. Então, por óbvio que a gente já cuida do compliance fiscal, tributário, legal, cambial da transação, mas como o Banco Central pesou muito a mão nos últimos anos sobre as transações bancárias, principalmente as de câmbio, que infelizmente foram muito objeto de lavar dinheiro, de operações ilícitas, etc., o Banco Central pesou na norma, e aí o que acontece é que os bancos e as instituições de pagamento passaram a ter muito receio dessa transação. E aí eles acabam pesando a mão, os bancos, as instituições de pagamento, em cima do cadastro, como se pesar a mão sobre o cadastro fosse resolver o problema, principalmente de quem opera no ilícito. Não resolve e atrasa e tranca a operação de quem quer operar licitamente. Porque o simples KYC, na hora do onboard, na hora da abertura da conta, que hoje está bem complicado, não é mais eficaz, mais eficiente do que o KYT, né, o Know Your Transaction, que é saber se aquela transação de exportação, importação, no nosso caso aqui, dos nossos clientes, é uma transação real, é uma transação que realmente tem a transposição de mercadoria ou de serviços de um país para o outro, se realmente tem um contrato, se tem uma fatura real, se é uma fatura fake. A gente teve muitos casos, infelizmente, né, tanto de mercadoria quanto de serviços utilizados para tirar dinheiro do país, para trazer dinheiro de volta, em cima de operações de empresas que, para fins de cadastro, aparentemente eram lícitas, mas quando na verdade eram empresas de laranjas, mas o problema não estava no cadastro, estava na operação, que era uma operação fake. E aí, tanto o Banco Central, ou na verdade não o Banco Central, mas o Banco Central vai lá e edita normas, e os bancos vão lá e interpretam aquelas normas e pesam muito a mão em cima, ou do cadastro, ou então de limites operacionais e impostos, né, que a empresa tem que ficar pedindo aumento de limite operacional para gastar o seu dinheiro. E aí eu tenho um caso, eu não vou dizer qual a bandeira, né, mas teve uma bandeira que a gente ficou quase um ano tentando aprovar um limite de $100 mil de pagamento mensal num cartão de crédito pré-pago, para usar um dinheiro que a empresa primeiro depositaria na conta de pagamento, para poder liquidar esses pagamentos com um cartão de crédito ou de débito pré-pago, repito, com saldo do próprio cliente. E são empresas que muitos, aí claro, a operadora, a bandeira entende, nossa, mas é um valor, o normal é 10 mil, tem um limitezinho, até 30 mil no máximo, por que que esse banquinho digital está pedindo $100 mil de limite de pagamento no cartão? Não consegue entender.
Mas, gente, olha o mundo que a gente está vivendo. A gente tem clientes que pagam $30 mil de cloud, pagam 15, 20, $30 mil de LinkedIn para contratar pessoas, para buscar pessoas, para usar CRM, usam, enfim, uma série de serviços em nuvem. Então, é muito fácil uma empresa hoje gastar 30, 50, 100, $200 mil mês no cartão. E a gente ficou mais de um ano esperando a aprovação e ainda teve aprovação de um limite muito aquém do que aquele, não que nós precisávamos, do que os nossos clientes precisavam. E, incrivelmente, as empresas, as bandeiras de cartão e os bancos enxergaram e entenderam essa demanda do mercado ainda. Né? Depois, o que mais? Limites de transferência. Né? Existem vários aplicativos hoje, né, que ganharam escala, agora até quando teve a situação da pandemia, muita gente estava desbancarizada, e para bancarizar vieram para bancos digitais, vieram para aplicativos de pagamento, que isso é ótimo que a gente tenha, mas veja que esses aplicativos de pagamento, eles têm um limite operacional normalmente em R$10 mil, que é bastante focado em pessoa física. E aí, de repente, você vai lá, abre o banco digital e a instituição financeira ou a instituição de pagamento por detrás daquele arranjo impõe limites operacionais muito pequenos para uma empresa que está exportando software e recebendo um valorzinho já mais expressivo, ou que está importando, precisa fazer um pagamento mais expressivo, e aí tem que ficar dando na trave, abrindo chamado, pedindo para aumentar limite. Então, me parece que ainda, e por enquanto, o banco digital é algo que está um pouco mais preparado para dar escala, um negócio pessoa física. Mas quando a gente vai para um negócio pessoa jurídica, as demandas do mercado são muito mais sérias, então fica complicado você adquirir mercado, você ganhar escala, e daqui a pouco o mercado vem e você não consegue dar vazão, porque vai ficar esbarrando aí em limites operacionais que parecem aí muito focados na pessoa física e muito pouco na jurídica, né? Uma outra dificuldade são os próprios clientes, né? Por mais que às vezes os clientes estejam ávidos por inovação, por digitalização, por modernidade, por fintechizar, vamos dizer assim, às vezes os colaboradores, as pessoas não estão ainda preparadas para o novo, para a tecnologia disruptiva, estão às vezes muito apegadas ao papel, ao extrato do jeito que era, ao modo de pagar do jeito que era, comprovantes, pagamento, enfim, né? Formas de operar banco. Né? O mercado está habituado a operar banco há décadas do mesmo jeito, e os bancos digitais muitas vezes vêm com uma proposta inovadora, disruptiva, diferenciada. Então, a gente precisa, inclusive, de educação de mercado, de educação das pessoas para o digital, para sair do banco tradicional e estarem mais preparadas para operar banco digital. E um último, né, comentário, né, também, que foi uma dificuldade grande para a gente, é que, incrivelmente, o Brasil não está preparado para arrecadar. O Brasil não está estruturado para receber pagamentos de tributos em larga escala, por incrível que pareça. Né? Nós tivemos que desenvolver robôs para criar as DARFs, né, para poder entrar no site da Receita e criar as DARFs de tributos, porque os bancos digitais também têm uma outra dificuldade, a maioria deles, pelo que eu tive conhecimento pelo menos, a gente conversa com outros donos de bancos digitais, que a maioria dos bancos digitais não consegue liquidar um pagamento sem código de barras, né? Como os outros bancos tradicionais têm, que a pessoa consegue ir lá digitar, por exemplo, todos os dados de um DARF no sistema de um banco tradicional e consegue liquidar. E aí a Receita foi lá e atualizou o site da Receita e você não consegue mais gerar DARF agora, nem com o robô, com o código de barras. E a gente tem que usar aplicativos compatíveis com Windows 95 de muito tempo atrás para poder gerar um boleto lá de DARF com um código de barra para poder processar aquele pagamento com um número de código de barras. Então, a Receita Federal do Brasil não tem web service, não tem API, não tem integração, não tem ainda PIX para a maioria absoluta, né, dos tributos, recém agora se começa a pensar. Então, o Brasil simplesmente impõe, claro, uma carga tributária. A nossa proposta é educar as empresas. Olha, você precisa pagar esses 6 tributos aqui, elas têm muito trabalho para pagar. A gente quer facilitar, quer fazer tudo com uma única TED, com um único PIX. Aí tem dificuldade de limite, tem dificuldade de arranjo de pagamento, tem dificuldade para recolhimento do tributo. Então, nós que estamos aqui querendo inovar, querendo fazer a disrupção e criar a solução para o cliente, nós estamos trazendo essa dor para nós. Claro, antes que doa na gente, né, que está aqui criando a solução, do que doer no cliente. Mas nós estamos tendo muitas dores aqui hoje para fazer funcionar um banco digital, no nosso caso focado em pagamentos internacionais, de baixo arranjo de pagamento, de baixo de situações aí tributárias, de baixo de compliance, de limite, etc. Né? Bom, gente, não quero que estender o tempo, né? Fico aí à disposição, tanto do Instituto Fenasbac, quanto do pessoal que assistir esse vídeo, tiver qualquer dúvida, tiver experiência, quiser trocar experiência, tiver ideia, né, quiser conversar com a gente, eu fico super à disposição, a gente adora, né,
esse intercâmbio de informações. A própria Lucila, o Rodrigo aí do Instituto Fenasbach, eu conheci numa missão no Vale do Silício, visitando fintechs, startups lá já de relevância, né, para o cenário aí mundial. E foi muito bacana essa troca, por causa daquela troca que a gente está aqui hoje trocando essa ideia. Então, meu nome é Elisandro Vieira, quem quiser buscar lá no LinkedIn, faz a conexão, eu fico super à disposição, e eu gostaria muito de agradecer a todo o time do Instituto por essa oportunidade, tá bom, gente? Muito obrigado e até um próximo encontro.